Good morning, afternoon, or evening, everyone, and welcome to Bom today's dia, boa workshop tarde ou entitled boa noite Empowering a todos. Communities: Innovative Bem-vindos à palestra de Approaches hoje, to Empoderando AI and Comunidades, Research and abordagens Engagement. inovadoras My name para is Brian a IA Mariada e a Mendoza, saúde and e o I'm part of the engajamento. Regional Coordinators team Eu faço for parte da equipe specifically de for the TACAC coordenadores. region, the Meu nome é Latin America and the Brian, Caribbean, especialmente in para a the região da AI América Approachment Latina e o Topics Caribe. for Global Health Research Community of Practice. Falaremos This sobre as workshop is práticas brought to you by inovadoras na área da International saúde com Development base na Research IA. Center funded AI for Global Essa Health atividade Research, é financiada MESH, pelo Global and Health the Global Network, Health pelo Network MESH, at the University of Oxford. na It's a Universidade de pleasure to have you Oxford. all É um here. prazer tê-los aqui. I want to start by extending a special thank you Começarei to the funding estendendo partners um at the agradecimento IDRC especial and the para os nossos Global Health Network, patrocinadores and all our distinguished speakers and e também panelists para who todos have os joined nossos us today. palestrantes. Thank you. So the first day, when you Agora, registered, no saw dia 1, quando você se message board inscreveu, that você it was viu current. So que this is the first day o in which evento we're acontecerá going em to 2 be delving dias. into the Estamos no dia understanding 1, the community no qual engagement falaremos key sobre a foundations, in compreensão which we're going to be das talking fundações do specifically engajamento comunitário. specifically of community engagement, and I just want to Falaremos, claro, sobre touch engajamento base comunitário upon the rationale behind this e eu vou workshop. contextualizar o So workshop um pouquinho. IDRC, which is the funding partner based in Canada, funded this initiative, 5-year initiative, to Temos o explore the nosso use of patrocinador artificial que financiou intelligence esse to workshop, enable que solutions in different aspects of the health possibilita system, diferentes from soluções de public health IA na monitoring saúde to the use para um of monitoramento healthcare da services saúde as well. pública. So we know, wow, AI can potentially E, improve the portanto, health sabemos outcomes of que a the IA population, tem um but grande also potencial contribute na toward melhoria da ethical, qualidade de vida legal, das and social populações implications as well. e também tem algumas This should be implicações managed in appropriate manner éticas que to podem avoid any ser risk to individuals and the geridas population whatsoever. para evitar So qualquer despite the strong demand for health-focused efeito initiatives adverso in the na low and sociedade, middle-income countries, there's a big especialmente em backlash of países evidence from em the low and desenvolvimento, middle-income countries no based qual há research poucas on how to evidências, pouca strengthen pesquisa health nisso. systems, improve E health precisamos equity, fortalecer support os gender sistemas equality, and para ensure apoiar a growth of igualdade de herd gênero, immunity as well. também So com this is base the em main dados gist críveis. of why to create this Isso é initiative. basicamente o porquê que essa So iniciativa foi we're a criada. collaborative partner in the initiative in which we have been talking with the different Temos essa partners in the Global iniciativa South, com base em and we have parcerias identified também. a pressing need to develop and Identificamos uma deliver necessidade specific workshops muito in this significativa moment. de desenvolver esses Specifically, this workshops one is going to para be focused, as we all preencher know, algumas on lacunas de community engagement conhecimento, and specifically in e AI este for será healthcare especificamente research. sobre But engajamento this comunitário workshop dentro is do not only contexto aimed for the AI da IA na practitioner pesquisa in de healthcare, saúde. it's going to be tailored as well to build a capacity Ele será from personalizado the também broader para os healthcare audience as participantes. well. So this Então, por workshop favor, will cover a contribuam. wide range of topics, including the Cobriremos challenges diversos and tópicos opportunities como involving os community desafios e engagement oportunidades and no the best envolvimento practices as well that could be comunitário adopted to e ensure as community melhores práticas que engagement podem ser research is done adaptadas para effectively. nos So certificarmos de by the end que of the as workshop, pesquisas participants são will learn desenvolvidas de will forma be better apropriada. equipped to engage with communities in order Então, to have a better health outcome as ao well. final do workshop, esperamos que vocês So we can estejam move on to the melhor agenda. equipados para realizar esse tipo de engajamento. So my name is Dr. Brian Então, vamos Mariada. seguir a I'm agenda. the Meu nome é chairman of this Dr. Brian session. Mariada, I'm the coordinator, as I said before, seria o for AI for coordenador da Global Health sessão. Como eu Project, falei, sou o specifically coordenador the da AI Latin para o Global American and Health Caribbean, Project, based in especialmente a Honduras. região And we're da going América to be Latina moving on to the e o topics. Caribe. We have 3 great topics for you. Temos 3 The tópicos first one will excelentes be we para will hoje. begin with a conversation with Dr. O Davis primeiro será uma conversa as com he o Dr. delves into Davis. a general overview Ele with falará regards to community sobre engagement in um global health panorama do que research. é With engajamento this, we comunitário will na understand pesquisa em how to saúde engage with global. the communities effectively, because it is crucial, as we know, for the success É of crucial, como any health sabemos, initiative, para o sucesso de qualquer particularly when we iniciativa de saúde, integrate advanced especialmente technologies quando like AI. integramos a tecnologia Then we're going to be moving como towards IA. the Depois falaremos exploration sobre of health research eh, ethics with eh, artificial intelligence. a It is going to ética be e a given by pesquisa de saúde Dr. com a Colomé. inteligência artificial. This session will address any critical and ethical Será dada pelo considerations Dr. as well, Colomé. and Ele falará challenges sobre as of considerações implementing éticas e AI in desafios health de implementar research, IA so we na can pesquisa ensure de and maintain saúde, trust and integrity in our work. para podermos manter a And integridade lastly, e a but while confiança we're no not nosso moving trabalho. to E, the end of finalmente, falaremos today's sobre session, a análise with de the interactive talk stakeholders with the stakeholders e o mapping and mapeamento de analysis. This is stakeholders. going to be given by Luis Arias, Será and this dada pelo discussion Luiz will shed some Arias, light on e essa practical discussão insights falará sobre into insights identifying and práticos analyzing na stakeholders as well, identificação e which we análise de know is stakeholders, essential to que effective sabemos community que é engagement and essencial para um successful engajamento project comunitário de implementation. sucesso. So I encourage everyone to Então, eu participate encorajo actively as we todos start a exploring health participarem key roles. We ativamente have do the workshop. Q&A, and we
Temos a função de Q&A e temos o chat, onde todos podem participar. Podem fazer qualquer pergunta, compartilhar suas perspectivas. O seu engajamento é essencial para a organização desse workshop para que ele tenha o maior sucesso possível. Então, muito obrigado por participarem. Estou bastante animado para as discussões que teremos e para as nossas trocas. Bem-vindos a todos. Vamos falar sobre os objetivos de aprendizado para o dia 1. Os participantes devem compreender os princípios fundamentais do engajamento comunitário e a sua importância no contexto da pesquisa de saúde. Depois seguiremos para o segundo objetivo, no qual identificaremos considerações práticas, assim como desafios na integração de IA nos esforços de engajamento comunitário. Os participantes também passarão a ser capazes de identificar de forma eficaz e priorizar stakeholders críticos, partes interessadas essenciais nos projetos de pesquisa de saúde, utilizando técnicas de mapeamento de stakeholders para desenvolvermos estratégias completas para o engajamento e colaboração. E o último objetivo seria aprender estratégias práticas para como engajar com comunidades na pesquisa de saúde e no processo de tomada de decisão. Próximo. Aqui temos um mapa. Vemos a distribuição geográfica de quem registrou interesse para o workshop. Quem se inscreveu, basicamente. Temos uma boa cobertura de países, especialmente no sul global, o que destaca o interesse no engajamento comunitário, que é algo que identificamos através de diferentes conversas que tivemos com especialistas no passado. Então, é muito importante destacar esse mapeamento de inscrições. Os países, Quênia, Nigéria. Então, seguindo, falaremos sobre o primeiro tópico já, que é um panorama do que é engajamento comunitário na pesquisa de saúde global. Esse tópico será abordado pelo Dr. Alan Davis. Ele vai compartilhar a tela dele para fazer a apresentação. E, enquanto isso, eu vou contextualizar quem é o Dr. Davis. Dr. Alan Davis é o líder da uma plataforma global de saúde, da Health Network. Na pesquisa de saúde, ele e seus coordenadores, baseados em instituições de pesquisa na África, Ásia, América Latina e Caribe, trabalham para fortalecer a prática por meio do compartilhamento de habilidades, conhecimento e recursos entre profissionais e pesquisadores de engajamento. O Dr. Davis obteve sucesso significativo no estabelecimento de um grande programa de desenvolvimento escolar voltado para a ciência no Quênia, que começou como um piloto em 2009 e agora se tornou um elemento emblemático da estratégia de desenvolvimento público do programa de pesquisa Cameron Wellcome. Ele está agora ganhando reconhecimento internacional. Por causa disso, ele também tem ampla experiência em liderar projetos de envolvimento, de engajamento em diversos países, por exemplo, na África subsaariana, no Sudeste Asiático e na América do Sul. Além disso, o Dr. Davis liderou um grupo técnico da OMS sobre boas práticas participativas para um teste de vacina contra a Covid-19 em diversos países. O seu PhD em avaliação de engajamento público utilizou métodos mistos e abordagens participativas, incluindo um vídeo participativo para explorar impactos, resultados e influências de engajamento. Então, com isso, posso passar agora a palavra para o Dr. Davis. Muito obrigado. Obrigado, Brian. Podem me ouvir? Sim. Perfeito. Então, como o Brian bem falou, meu nome é Alan Davis. Atualmente eu sou o líder da plataforma MESH, da Global Health Network, que é uma comunidade de prática e um hub online para engajamento comunitário dentro da Global Health Network. Eu trabalho com engajamento comunitário já há 20 anos e geralmente eu começo as minhas apresentações falando isso. Contextualizando que o engajamento comunitário está cada vez mais importante
no contexto global. E agora o engajamento comunitário é considerado o coração e a alma da pesquisa de saúde. Ele garante que nossos esforços não sejam não apenas sensatos cientificamente, mas também socialmente relevantes e culturalmente sensíveis. Então, é a contribuição que o engajamento comunitário pode ter para o rigor científico e também representa a sua importância para a relevância social e sensibilidade cultural. Então, eu sempre começo destacando esses aspectos. O engajamento agora é demandado por financiadores, e não apenas como estratégia que funcione aliada a um projeto de saúde, mas também é demandado previamente como um requisito para iniciar um projeto. Eu colei aqui, como podem ver, algumas frases dos formulários, dos editais, basicamente, de algumas organizações. Elas demandam engajamento comunitário. É essencial agora para que os candidatos acessem determinados recursos. O trabalho que eu vou apresentar hoje foi retirado basicamente desse curso, que é gratuito, alojado no Mesh da Global Health. E é confirmado pelo NIHR. O Mesh está disponível gratuitamente para todos. Que eu tenho a ciência, não há diretrizes para o engajamento com a pesquisa de IA na saúde. A minha palestra e a palestra do Luiz, no final, nós estaremos nos baseando em princípios básicos de engajamento, envolvimento das partes interessadas, que pode se apoiar, pode servir de apoio para a pesquisa na inteligência artificial na saúde. Acho que a primeira coisa que a gente pode ver quando se depara com o engajamento comunitário pela primeira vez é a terminologia que está em torno desse assunto, nesse campo de trabalho. Vão desde diálogo com a comunidade, TPP, PPI, pesquisa engajada, engajamento público, há várias expressões, e pode até haver diferenças entre uma e outra, porém todos eles se sobrepõem de uma forma ou de outra. E esses termos também são um pouco ambíguos. Termos como, por exemplo, comunidade, partes interessadas, engajamento, envolvimento, todos eles são termos que são contestados, de certa forma, sem uma definição universal. Por exemplo, se perguntarmos o que se quer dizer quando se fala a palavra comunidade? Pode ser gente que mora numa área geográfica específica, pode ser pessoas de uma religião específica, pode ser gente de uma etnia específica, pode ser pessoas com interesse comum, como, por exemplo, o futebol aqui do Brasil, ou mesmo uma comunidade onde as pessoas compartilham condições de saúde em comum. Isso as pessoas nem sempre podem querer ser reconhecidas como comunidade, nem todas as comunidades científicas definem assim, né? E uma outra coisa que devemos ter ciência é que as pessoas pertencem sempre a algumas comunidades distintas entre si ao mesmo tempo. E do ponto de vista desse engajamento, desse envolvimento, é que realmente esteja claro para todos nós como é que a gente define comunidades para expandirmos as nossas estratégias. A mesma coisa se aplica à palavra pública, né? Quando a gente fala em engajar o público, a população do país, do mundo inteiro, a população de uma cidade ou de um país, são pessoas que usam os programas de saúde nacionais, pessoas que escutam estações de rádio, assistem televisão, as pessoas da rua, ou o conjunto de contribuintes. Seja, é necessário um cuidado muito grande para tratarmos dessas definições. A mesma palavra, a mesma coisa vale para stakeholders, que são as partes interessadas, pode ser representantes da comunidade local, líderes de ONGs, diretores de institutos de pesquisa,
A mesma coisa se dá com grupos comunitários, para todos os grupos que temos, né? E mais uma coisa importante é que, ao definirmos a nossa estratégia, ao descrevermos com quem vamos nos envolver, é necessário descrever com clareza, é necessário saber com clareza qual é a comunidade da qual estamos falando. Esse curso que eu falei antes, logo no começo da minha apresentação, há 3 definições que podem ter certa utilidade. São definições práticas do ponto de vista da pesquisa, mas devemos destacar que não se trata de definições universais, porém elas podem ter muita utilidade para vocês abordarem quem são as partes interessadas da sua comunidade e quem pode ser o seu público. Não, então, stakeholders seriam as partes interessadas, são as pessoas que têm interesse ou são influenciadas ou têm influência sobre a pesquisa que é feita e como ela é feita. A comunidade, então, envolve as pessoas que são afetadas pela pesquisa, sejam aquelas que participem na pesquisa ou não. E pode incluir também as partes interessadas, né? E o público são o grupo de pessoas, o grupo mais amplo, a comunidade, as partes interessadas, que podem ter interesse geral na pesquisa. E eu digo que podem ter interesse, sim, porque elas podem também não ter interesse. E com isso, já abrangemos aí quem poderia ser a nossa plateia, a nossa audiência, né? E esses termos engajamento e envolvimento são termos bastante questionados, sem uma definição universal. Por exemplo, NHR, num dos seus sites, eles descrevem o envolvimento como uma parceria ativa entre pacientes, cuidadores e gente do público em geral, com pesquisadores com influências e conformações da pesquisa. Engajamento, informação e conhecimento sobre a pesquisa que é propiciada e disseminada. Ou seja, há uma diferença entre isso aí que vocês podem encontrar na literatura relativa ao engajamento da comunidade. Essa aqui seria uma das definições de engajamento, que é, por exemplo, participação inclusiva que apoia respeito mútuo de valores, estratégias e ações para parcerias autênticas. A diferença, então, entre o engajamento nessas duas definições realmente difere bastante, né? É muito importante termos bastante especificidade nos nossos significados. Do ponto de vista do curso em questão, eu destacaria que existe uma diferença entre engajamento e comunicação, onde a comunicação pode ser considerada como ler o jornal, onde a informação segue uma direção, enquanto o engajamento envolve mais uma conversa de duas mãos, uma comunicação em duas mãos, que implica conversar e escutar. Uma outra coisa que pode ter de utilidade para vocês e é o que se chama de espectro de participação. Foi publicado pela YAC2. É uma escala, eu diria um mapeamento da participação, desde propiciar informações até a comunidade de consultoria, público de consultoria, ou envolvimento no processo decisório, a colaboração em direção a um projeto de pesquisa comum, conjunto, no sentido de estimular as comunidades a fazerem as suas próprias pesquisas. Uma das coisas importantes com relação a esses termos é que nenhum deles venha a ser melhor do que o outro. E numa estratégia de engajamento, você pode pegar elementos de cada um deles como sendo o elemento mais importante. Muito bem, então o que é engajamento e envolvimento da comunidade? Primeiro de tudo, tem vários termos aí. Depois, é toda uma gama de atividades, desde reuniões comunitárias, entrevistas por rádio, conselhos consultivos comunitários, reuniões de times de saúde, mídia social, e também uma gama de metas que vão desde a conscientização pública até as parcerias comunitárias, passando por outros elementos. Eu vou falar um pouco sobre essas metas, sim, depois, porque são muito importantes quando você está elaborando uma estratégia para esse seu engajamento comunitário.
Então, podemos pensar no engajamento como o que você vai fazer antes de dar início ao estudo. E, em alguns casos, até antes de você apresentar a sua solicitação, a sua candidatura a financiamento de pesquisa, né? O engajamento comunitário pode envolver a compreensão das normas e padrões, né, para ajudar a identificar as prioridades locais de saúde que você vai usar na sua pesquisa. Pode ser também a promoção uma expansão dessa pesquisa para que você possa incluir as contribuições da comunitária nessa sua pesquisa, e as visões da comunidade pode ajudar muito na maneira que você aborda certas questões, conforme as práticas participatórias, que seria justamente uma diretriz antes do engajamento para esses ensaios clínicos. Você quer avaliar se a sua pesquisa vai ser aceitada pela comunidade, se ela é aceitável pela comunidade. E, se for o caso, você já vai ficar sabendo um pouquinho da possibilidade de recrutamento. Então, são coisas que você deve pensar em fazer antes de começar a sua pesquisa. Durante uma pesquisa, então, você vai querer obter consentimento comunitário para fazer a sua pesquisa. Você pode querer também se apoiar na possibilidade de melhorar a comunicação e o consentimento da comunidade com você, e também no sentido de elaborar relacionamentos e confiança, para gerar confiança no seio da comunidade e respeito. No final de um projeto de pesquisa, pode ser importante, então, compartilhar todos os achados da pesquisa como parte dessa estratégia de engajamento da comunidade, para você conseguir, em última instância, melhorar o atendimento à saúde. No final de um estudo, compartilhar isso é muito importante. É importante apoiar os jovens que queiram estar pensando em seguir carreira na área da saúde ou da pesquisa. As boas práticas participatórias trazem à tona o seguinte: talvez interessante fazer um engajamento para poder propiciar a contribuição da comunidade para a pesquisa, fazendo pesquisa para poder identificar e resolver desafios que acontecem durante a pesquisa, e também no sentido de construir parcerias para que a pesquisa possa ter continuidade depois. Falei um pouco aqui sobre a gama de métodos. Como é que você escolhe os métodos? Existe toda uma gama de métodos, e essa lista aqui com certeza não cobre todas as possibilidades. Tem os conselhos consultivos, você tem as reuniões feitas entre pesquisadores para poder conversar como implementar a pesquisa, você tem os grupos consultivos de pacientes, pessoas que podem propiciar algum vislumbre para a elaboração da pesquisa, como é que, por exemplo, para informar as pessoas como se tira sangue, por exemplo, coisas simples assim. As mídias sociais também estão sendo usadas cada vez mais, reuniões com grupo de gestão hospitalar, oficinas com enfermeiras também, e médicos também, né? E, às vezes, com populações de maior porte, você pode se focar em discussões para poder ter uma noção da ideia pública com relação aos certos aspectos da pesquisa. Muito bem, o tipo de pesquisa pode acabar ditando o tipo de atividade que você vai implementar, seja uma pesquisa baseada na comunidade ou baseada numa instalação hospitalar, e o tipo de meta que você tem pode ajudar a estabelecer o método de engajamento que você vai usar. Por exemplo, uma pesquisa de base comunitária, você pode ter um conselho consultivo comunitário, você pode ter reuniões envolvendo as partes interessadas, você pode fazer entrevistas pelo rádio. Já um estudo clínico baseado em hospital, uma equipe de engajamento pode ter um grupo consultivo de pacientes também, que se reúna com certa frequência para poder dar sugestões de diretrizes para a pesquisa. Também reuniões com grupos
de pessoal do hospital, enfermeiras e médicos. E você também pode conseguir a contribuição da comunidade, do público, no desenho da sua pesquisa, através desses conselhos consultivos. Uma outra maneira que está sendo cada vez mais usada para descrever o tipo de pesquisa, o tipo de atividade de engajamento, à esquerda, nós temos um engajamento profundo, método de engajamento profundo. E eles falam de reuniões de menor porte, ou seja, reuniões com menos gente, mas por períodos mais prolongados, para que você possa estimular a formação de relacionamentos para que as pessoas possam se abrir para dar suas opiniões acerca da pesquisa. São reuniões mais participativas, porque tem a oportunidade de aprendizagem mútua, porque isso se baseia nessa construção de relacionamento, mas pode sofrer também uma limitação de representatividade. Quando você tem um engajamento de um público mais amplo, quando você tenta ter um alcance maior, talvez você tenha reuniões menos participativas e trabalhando muito mais no sentido de conscientização pública. Por exemplo, postagens em mídia social, em oposição a recrutamento, esses conselhos consultivos da comunidade com reuniões frequentes que possibilitam, então, o crescimento de relacionamentos com a comunidade. Não. Da mesma forma que as reuniões com o pessoal administrativo do jornal, talvez dias de encontro no laboratório, visitas por líderes comunitários, enfim. E o mais importante numa estratégia de engajamento comunitário combinaria estratégias amplas e profundas, para que tenhamos métodos para talvez conscientização no público maior e também uma metodologia para extrair insights que podem informar pesquisas. Esse é o meu último slide. Esse curso de engajamento comunitário foi desenhado por um grupo de autores. Ele foi revisado entre pares por especialistas em engajamento comunitário pelo mundo todo. Ele é gratuito. E muito obrigado. Estarei disponível para as perguntas. Muito obrigado, Dr. Davis, pela sua fala tão completa. Temos algumas perguntas, sim, mas temos várias, mas só podemos pegar algumas devido ao tempo. As perguntas podem ser acessadas na aba de Q&A. E aí, quando você ou qualquer palestrante identificar alguma pergunta, pode acessar a qualquer momento. A primeira pergunta tem mais a ver com IA, mas acho que você pode integrá-la ao seu tópico de uma forma mais ampla. Então, a primeira pergunta é: que oportunidades existem para parcerias transsetoriais para utilizar a IA para tratar de disparidades de saúde e na promoção de igualdade em comunidades? Novamente, que oportunidades existem para parcerias transetoriais para utilizar a IA para tratar de disparidades de saúde e promover igualdade de saúde nas comunidades? É uma ótima pergunta. Não é uma pergunta que eu posso responder. É muito específica esse contexto. E eu sugeriria que uma das melhores formas de responder essa pergunta é formar grupos de pessoas de áreas específicas que querem trabalhar nesse setor, que querem implementar parcerias transsetoriais. Talvez devam fazer um brainstorm local de quem são as partes interessadas que devam ser alcançadas para formular essa discussão e como que ela pode ser desenvolvida. Eu acho que essa é a parte mais importante. Apenas as pessoas que estão nesses locais podem fornecer qualquer assessoria sobre esse tópico.
Então, perdão, eu não posso No, that's responder. fine. That's fine. I mean, that's why as Bem, much isso as também é uma technology resposta, is com specific for certeza. AI, but definitely if you think about it, Isso a pergunta foi sobre IA, mas some way in which we no can nível mais actually profundo, sell ela something pergunta good to a certain population, basicamente then como que this podemos is levar algo really novo talking para uma about health população, disparities and to promote health and especificamente no equity. contexto das So in that sense, disparidades de I think saúde. what you suggested is the best answer. Então, nesse In the sentido, sense, you need eu to acho que a sua identify resposta the é muito stakeholders apropriada. and then actually Precisamos approach primeiro them identificar specifically to as partes cover their needs. interessadas e And that is something falar that you need to especificamente be das really suas good at. So necessidades. in this E para isso precisamos de sense, especialistas em specialists in engajamento AI comunitário and in e healthcare em to IA. actually E identify the também, claro, stakeholders. em assistência de So saúde. that's a great É, answer. Thank you. Então, And the ótima second resposta. question is A segunda a pergunta big é interesting question, which is how can we secure funding for como que research and podemos public assegurar interventions? financiamento para intervenções comunitárias e pesquisa? Isso é também uma ótima pergunta. Novamente, eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta, mas para grandes financiadores, como a NIH e a Wellcome, eles valorizam muito o engajamento hoje em dia, de tal forma que você precisa incorporar um setor orçamentário do seu trabalho para isso. Então, alguns grandes patrocinadores estão começando a insistir numa proporção orçamentária alocada para engajamento comunitário. Eu acho que ainda há uma lacuna que precisa ser tratada aí para angariar recursos para engajamento comunitário em construções de propostas. Ainda é uma pergunta bem difícil, ainda há essa lacuna para tratarmos, mas frequentemente depende das estruturas existentes. Então, por exemplo, se você tem um conselho consultivo que foi organizado para outras pesquisas e ele também pode ser utilizado para extrair insights para novas ideias, novas propostas. As pessoas têm que ser criativas, basicamente, sobre como engajar nesse sentido, para construir as propostas. Mas quanto mais você faz, Definitely. melhor fica, I com agree certeza. with what you said. I think we Eu have concordo. time for another question. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. There's a big Tem uma discussion pergunta, about this one here in the tem Q&A. uma grande discussão aqui sobre So essa. the question is, how to measure and evaluate Como communication? medir e avaliar o engajamento comunitário? Bem, é complicado, claro. Eu vou explicar por quê que é difícil. Lembra do slide que eu apresentei sobre objetivos de engajamento? E tinha uns 15 objetivos ali listados, mais ou menos 15, naquele único slide. O desafio é, para poder avaliar todos eles, é necessário muito esforço, especialmente porque alguns dos objetivos podem ser contraditórios uns com os outros. Por exemplo, um objetivo pode ser conscientizar as pessoas sobre os riscos na participação da pesquisa, enquanto que um outro objetivo é recrutar as pessoas para as pesquisas. Pode ser argumentado que um está indo de encontro ao outro. É algo difícil de avaliar por causa disso. Mas, mais importante do que isso, acima disso, acima da avaliação das diferenças de conhecimento, ou diferenças de mudanças atitudinais que acontecem como resultado do engajamento, é documentar os impactos do engajamento nos ensaios, nas peças de pesquisa e a documentação de como que o engajamento melhorou a pesquisa, que contribuições o engajamento teve para o estudo, por exemplo, ou para o recrutamento para um estudo, ou para a melhoria na comunicação. Então, eu acho que um aspecto importante seria analisar os desfechos diretos do próprio engajamento. And I think we have a little bit of Perfeito.
Acho que temos tempo ainda para responder mais uma pergunta. Então, essa pergunta é, é anônima. A pessoa perguntou, ela pediu mais clareza sobre as atividades e o engajamento. Parece que alguns métodos, como as mídias sociais, estariam mais direcionados para o fornecimento de informação ao invés de uma conversa, uma discussão de via dupla. Sim, naquele último slide que eu mostrei sobre, bem, algumas atividades com certeza são mais sobre sensibilização e conscientização. Eu oro na minha página do Facebook e frequentemente eu vejo as universidades locais postando sobre a oportunidade de participar em pesquisa. Isso acho que é bem comum hoje em dia. Não posso responder dizendo, faz dessa forma, faz daquela forma. Então, essas atividades realmente são uma sensibilização. Isso não significa que toda atividade de mídia social é uma conscientização. Você pode utilizá-la para ouvir respostas, mas métodos de engajamento como conselhos consultivos comunitários ou grupos de pacientes se tratam mais de engajamento, estão mais conectados às ideias que vêm direto das pessoas para incorporá-las de uma forma a melhorar a pesquisa. Então, certamente, alguns métodos de engajamento são mais apropriados para a extração desse input das pessoas. Sim, é uma ótima pergunta, porque, bem, todos somos culpados, de certo sentido, né? Que podemos utilizar as mídias sociais e falar dela em termos de engajamento, né? É algo que a gente tem que sempre analisar como melhor podemos utilizá-lo, especialmente no contexto de engajamento comunitário. Não apenas para promover nosso trabalho, mas continuar esse trabalho de engajamento. Muito obrigado. Então, com essa pergunta, podemos encerrar as perguntas e respostas com o Dr. Davis. Como eu falei antes, tivemos várias perguntas que poderiam ser direcionadas para você no Q&A. Então, eu estimulo o Dr. Davis a analisar essas perguntas individualmente. Muito obrigado pela apresentação. Agora seguiremos para a segunda. Então, enquanto o Dr. Colomé coloca seus slides, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, o Dr. Manuel Colomé concluiu seu doutorado em medicina na Universidade Autônoma de Santo Domingo. Ele também obteve seu PhD em epidemiologia e saúde pública pela Universidade Rei Juan Carlos, na Espanha. Além disso, ele tem mestrado em bioética pelo Instituto Tecnológico de Santo Domingo, um mestrado em pesquisa em ciência da saúde e outro em microbiologia e doenças infecciosas, ambos da Universidade de San Jorge, na Espanha. O Dr. Colomé recebeu diversas certificações em epidemiologia de campo, epidemiologia hospitalar, prevenção de controle de infecções, gestão de surtos, boas práticas clínicas, sistemas de comando de incidentes, gerenciamento de projetos de comunicação de riscos. Também ocupou cargos de responsabilidade em saúde pública e prestou consultoria para organizações internacionais como a Organização Pan-Americana de Saúde, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial. Ele atuou como coordenador de epidemiologia do Serviço Nacional de Saúde e atualmente gerencia o serviço de epidemiologia do Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendonça. Com ampla experiência em vigilância, pesquisa, planejamento e controle de doenças infecciosas em diferentes ambientes, o Dr. Colomé agora dirige o Instituto de Pesquisa em Saúde da Universidade Autônoma de Santo Domingo. A palavra é sua, Dr. Colomé. Muito obrigado. Vou compartilhar. Estão vendo? Sim, perfeito. Então, muito obrigado a todos que estão aqui presentes nesse webinar. É uma honra para mim poder colaborar com essa rede. Eu falarei sobre a ética da IA na pesquisa de saúde. Essa é a minha agenda.
Para esse webinar, falaremos sobre a pesquisa de saúde, inteligência artificial e a ética e regulação com foco na bioética. Na pesquisa de saúde, é indispensável que solucionemos desafios de saúde pública, seja tratando das doenças da pobreza, respondendo ao aumento de doenças crônicas ou sobre práticas essenciais. Algumas das áreas. Podemos medir a magnitude de distribuição de um problema de saúde. O Covid-19 foi um grande exemplo, e aprendemos muito sobre como medir isso. Avaliamos o problema e avaliamos diversos fatores ambientais também. Também desenvolvemos soluções e intervenções para ajudar a prevenir ou mitigar o problema. Implementamos a entrega de soluções através de políticas e programas e avaliamos o impacto dessas soluções. Porque se implementamos algo, sempre precisamos medir. Então, temos uma lacuna. Qual é essa lacuna? Elas, às vezes, avançam muito rapidamente. Há evidências geradas rapidamente, mas elas não têm uma implementação muito rápida na prática clínica, por exemplo. O que acontece é que nós precisamos compreender a relação entre as evidências práticas. Temos uma experiência clínica, evidências científicas e a evidência do paciente. Então, na pesquisa, precisamos traduzir essas evidências na prática clínica, porém, usando sempre as melhores evidências e a validação do cliente. Hoje, a sociedade espera que as decisões se baseiem no melhor conhecimento disponível, porém, as iniciativas de pesquisa ainda não estão organizadas nem geridas de forma adequada. Isso aí se fia muito na inteligência artificial. Há pouco tempo soubemos que o alcance do ChatGPT chega a 546 milhões de pessoas do mundo inteiro que estão usando o ChatGPT. Então, a inteligência artificial é a capacidade de se basear em dados existentes para podermos realizar tarefas automatizadas. A OMS reconhece a IA como uma boa promessa para a prática da saúde pública e da medicina, no sentido de criar conteúdo, de criar soluções. Porém, uma das questões éticas em torno da questão é de onde a IA está obtendo essas informações, qual é a fonte, então, do algoritmo. E vamos falar um pouco mais disso aqui nessa apresentação. A Organização Mundial da Saúde reconhece, então, que a inteligência artificial realmente é uma promessa muito grande para a prática da saúde pública e da medicina. Os sistemas de saúde terão muita aplicação. Então, essas são algumas das aplicações da IA para a saúde. Na medicina, nós podemos agora já melhorar a questão de diagnóstico e de tratamento. Na administração da saúde, nós podemos usar IA para assistência nas tarefas logísticas. Na saúde pública, nós usamos também no controle, na promoção da saúde, na prevenção da saúde. E na área da pesquisa, precisamos, na farmacologia também, nós podemos desenvolver medicamentos para termos resultados melhores, desfechos mais positivos. Para compreendermos o problema, nós temos algumas implicações. Por exemplo,
a adoção acelerada ou meio precoce, por assim dizer, de sistemas que ainda não estão comprovados, podem causar danos aos pacientes e aí acabar com a confiança que se tem na IA. Então, esses benefícios de longo prazo, eles precisam estar bem embasados no uso adequado das tecnologias. E as preocupações envolvem vieses, respostas erradas que tenham sido dadas ao longo dos anos no passado, porque hoje em dia, com a pós-verdade, as fake news, e a IA então usa essa informação para desenvolver os seus algoritmos, e nós não temos como estimar o que é de fato verdade e o que não é. A ética e a regulamentação entram na questão, nessa conversa sobre a IA, porque nós precisamos de um arcabouço moral e ético. A ética é a capacidade que os algoritmos têm para codificar em meios tecnológicos toda uma organização em torno dos princípios éticos. Temos a autonomia, antes de mais nada, ou seja, as pessoas têm a capacidade de decidir o que acham que vai ser melhor para a sua própria vida. As pessoas precisam ser respeitadas e precisam também respeitar os valores. Em termos de benefícios, nós temos a obrigação moral de agir em benefício dos pacientes e da sociedade. Precisamos dar mais peso às metas de uso da IA, ou seja, devemos abraçar a comunidade. Bom, temos aí a questão da equidade em termos de justiça, no sentido de distribuir os benefícios. Sempre precisamos pensar como o projeto vai trazer benefícios para toda a comunidade. Pensamos nos grupos mais vulneráveis, mulheres, crianças, comunidade LGBT, por exemplo, e outras. Em termos de não malefício, nós temos a questão da prudência. Não podemos causar danos aos participantes nem à sociedade. Se você usar inteligência artificial ou alguma outra solução no projeto, você não pode causar dano. Esse é o arcabouço, então, da ética, a governança e a regulamentação da inteligência artificial da OMS. Tedros Adhanom, é o diretor da OMS, ele diz que a IA tem uma promessa muito grande para fazer para a saúde, mas também apresenta desafios significativos, incluindo a questão de coleta de dados de forma fora da ética e cibersegurança, dentre outros. Esses são os princípios éticos, então, para a IA na saúde, a proteção da autonomia humana, o bem-estar, promover o bem-estar e a segurança das pessoas, o interesse público, e assegurar também transparência, clareza e a inteligibilidade, e com sustentabilidade para termos uma IA mais responsável e mais sustentável. Os desafios éticos, quais são, então, esses desafios da IA, no uso da IA na saúde? Temos a privacidade e confidencialidade, o uso dos dados privados dos pacientes nos algoritmos. Sempre a má informação, são dados recebidos a partir dos dados do paciente, né? Então, precisamos sempre dar atenção à regulamentação local para tomarmos nossas decisões sem discriminação e sem viés. Então, a justeza dos algoritmos é algo muito importante. Se desenvolvemos, então, a IA sem essas preocupações com a equidade, com respeito dos participantes,
a IA vai ter uma influência em decisões discriminativas. A questão dos algoritmos, que eles têm que ser transparentes para não dificultar as decisões, a compreensão que temos das decisões. Com relação à responsabilidade e desenvolvimento, bom, com isso chegamos às estratégias para tratarmos desses desafios. Precisamos sempre elaborar as nossas pesquisas em cima da ética. Isso tem início logo no estágio de planejamento de um projeto. A integração de princípios éticos desde o início, a transparência nos vieses que são revelados, as limitações, e a participação da comunidade para estar envolvida no processo decisório, para assegurar representatividade. Essa participação comunitária deve estar incluída desde o início dos estudos. Se envolvemos a comunidade na fase de planejamento, de como vão ser tomadas as decisões, esse procedimento vai assegurar um desfecho melhor de saúde para a comunidade. Assim, você desenvolve a confiança comunitária. Para isso, você tem sempre que levar em questão os participantes. Por fim, a avaliação ética, um conselho de análise institucional que deve ser feita sempre com base nos princípios éticos. Por exemplo, o uso do consentimento informado, equilíbrio social, o risco para os participantes, cuidando sempre da questão dos riscos para as partes envolvidas. Bom, minhas conclusões, primeiro, princípios éticos, incluir princípios éticos fundamentais e desafios específicos da pesquisa por IA. Os desafios de tratamento, é necessário assegurar integridade, equidade e segurança na pesquisa de saúde. E existe aí uma convocação para a ação, ou seja, adotar abordagem de princípios éticos robustos no desenvolvimento de todo o projeto envolvendo IA. E Bill Gates cita que, nós citamos de Bill Gates, essa frase que vocês viram, com isso nós agradecemos e estamos abertos a perguntas. Essa é a minha conta do X, antigo Twitter, para vocês entrarem em contato. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Dr. Colomé, por esse tópico bastante intenso, né? Muito obrigado pelos aspectos do engajamento comunitário e como isso pode ser aplicado à pesquisa usando a inteligência artificial. Temos aqui algumas perguntas. Por causa do tempo, só poderemos responder umas 2 ou 3, mas o pessoal quer saber quais são as aplicações que estão disponíveis em termos de IA para serem usadas na pesquisa de saúde pública em termos gerais. Essa seria a primeira pergunta. Basicamente, nós temos, não me lembro do nome, com a OMS, que se pode fazer por conta própria a revisão ética por inteligência artificial. Eu vou buscar o nome para depois compartilhar com vocês aqui no chat, né? Mas você pode começar, você estabelece o protocolo, dependendo de como você vai responder a algumas perguntas. O que o software recomenda é que haja um comitê que precisa fazer uma revisão, envolvendo todos os membros, de fazer essa revisão. Temos também um software chamado EPBHILA, que é um software para a vigilância de saúde pública. Ele, a partir de dados, ele consegue fazer previsões, mas ele não integra o chatbot que você conhece. Ele faz parte do software, da aplicativo que a gente usa na pesquisa pública, na pesquisa de saúde pública. Muito bom, ótimo, acho que é uma ótima ferramenta, sim, com essa instrução de antemão.
para falarmos com os conselhos de revisão de análise. Bom, os aspectos que precisamos analisar de antemão. É um comentário muito bom dado para essa ferramenta e eu acho que agora temos mais uma pergunta chegando, que é o seguinte. É mais um comentário, talvez eu possa aprofundar um pouquinho o comentário. Às vezes, essa maleficência é onde as pessoas da área médica se sentem mais, não ligadas diretamente a um dano psicológico, mas um dano fisiológico. Quais seriam os comentários que eu teria a fazer em cima dessa afirmativa? Muito obrigado, Julio, pela sua pergunta. Na pesquisa, as pessoas sempre tentam abordar os casos onde elas querem falar de dano físico. Sim, o dano psicológico é uma realidade. E não é só psicológico, nós temos dano comunitário também. Por exemplo, em algumas comunidades, quando o chefe da comunidade resolve em prol da população, isso é isso é não ético, isso não é ético. E se resolvermos usar isso dessa forma para conseguirmos o consentimento informado, não é justo, não é uma postura justa. Fazer a pesquisa da comunidade somente com a permissão do chefe da comunidade, o líder da comunidade, o líder comunitário. Temos um dano psicológico também. Um exemplo seria que, se houver alguma coisa, por exemplo, com a pesquisa de HIV, por exemplo, se alguém dá permissão para que dados pessoais delicados sejam coletados, alguma informação sensível que as pessoas possam expor, uma condição de HIV, por exemplo, os participantes vão ter algum dano psicológico, mas não só um dano físico. Isso é um exemplo de como nós podemos integrar o consentimento informado e como podemos proteger a questão da não maleficência. Nesse caso, se tivermos esses casos desse tipo, o consentimento informado deve ser tomado de forma individual e não só a partir dos líderes comunitários, ou seja, de forma individual. E as pessoas têm a possibilidade de interromper a qualquer momento do projeto, interromper ou mudar a decisão de participar do estudo. Então, precisamos respeitar essa questão e excluir esses participantes do caso quando isso acontecer, se ele não se sentir à vontade. Perfeito. Você mencionou que o consentimento informado é algo muito importante no contexto da pesquisa, né? Precisamos realmente de saber como explicar isso e estarmos cientes de que a parte que está recebendo isso está ciente da importância daquilo. E é muito importante explicarmos os benefícios, os diferentes aspectos, os eventos adversos de tomar qualquer medicamento ou participar de qualquer intervenção. Então, isso é muito importante, o que é uma ótima transição para a próxima pergunta, que é como preservar os dados dos pacientes se utilizamos IA. Bem, sempre precisamos proteger os dados dos pacientes, correto? Por exemplo, temos que excluir todos os nomes e toda informação que possa ser utilizada para identificar o paciente ou o participante. Devemos proteger o computador, o elemento físico ali, para proteger aquelas informações, por exemplo, com senhas, informações de acesso. Onde eu trabalho, no hospital, nós temos inteligência artificial implementada no hospital, mas não todo. Estamos caminhando ainda.
Temos acessos individuais para cada pessoa, então podemos rastrear dessa forma. Podemos acompanhar como que esses médicos estão utilizando esses dados. Então, controle de acesso, com senhas e aspectos de segurança implementados por especialistas. A pesquisa de saúde não é só para médicos, para enfermeiros. Temos muitas diferentes áreas de pesquisa, que podem incluir engenheiros, economistas, diversos setores podem ser parte desse tipo de pesquisa. E todos eles têm uma importância nessa segurança também. Perfeito. Isso é uma grande preocupação no campo da saúde e em muitos outros campos. A questão da segurança de dados, que é algo que deve ser sempre gerido em termos de governança. E falando de governança, temos uma outra pergunta aqui. Se você tem ciência de alguma organização ou instituição que desenvolve políticas com base em IA para a saúde, especialmente em países em desenvolvimento. Falam que estão operando sob um ambiente regulado e tentam praticar a transparência, mas buscar apoio nesse tipo de área é importante. Então, quais são os seus comentários sobre isso? Bem, posso compartilhar alguns links da OMS. Bem, isso envolve regulação local, claro. A ética com base da OMS tem como base recomendações. São recomendações. Temos a Artificial Intelligence Network. Há 3 meses atrás, ela desenvolveu uma iniciativa para descrever como que os estados, como que os países em diferentes regiões do mundo estão utilizando a inteligência artificial e o que está sendo desenvolvido em paralelo quanto a políticas. Eu posso compartilhar esse link com vocês. No momento, dependemos da OMS para esse tipo de regime. Eles têm algumas frameworks, algumas estruturas, mas são apenas recomendações. Tem um outro que é AI Office para pesquisa de saúde da OMS também. Ele foi implementado há 1 ano atrás. Fizeram um chamado por especialistas esse ano, em fevereiro, para integrar mais e mais especialistas nesse escritório. Também posso compartilhar esse link com os participantes, para que acompanhem esse trabalho. Muito obrigado, Dr. Colomé, por compartilhar esses recursos também. E como sabemos, a OMS é uma instituição que está sempre emitindo diretrizes, recomendações, mas realmente precisamos levar em consideração as nossas pesquisas, levar isso ao próximo passo, para vermos como podemos regular essas políticas e como que devemos identificar os partes interessados, ou seja, os desenvolvedores de políticas, e envolvê-los nesse processo. Isso é um exemplo de engajamento comunitário para avançar os nossos esforços de pesquisa também, especialmente no tópico de IA. Então, acho que temos tempo para mais uma pergunta. Essa é sobre... bem, por enquanto, já foram implementadas algumas IA a nível do campo para revisões éticas e outros usos epidemiológicos. Acho que é mais uma reflexão, né? No sentido de pesquisa de saúde em IA. Vou repetir. Então, por enquanto, acho que tem algum erro na escrita. Já houve alguma IA desenvolvida para ser implementada a nível do campo ou apenas para revisões éticas ou algum outro uso epidemiológico? Acho que essa é a pergunta. Bem, quando eu estava na Colômbia, em 2017, eu vi um aplicativo, Porto Saúde. Era um aplicativo... isso era no contexto do vírus da Zika, né? Utilizavam o aplicativo para
relatar sintomas. O vírus Zika 25% dos infectados apenas conseguem acesso à saúde. Então, desses 75% não acessa. Eles ficam em casa e há um desfecho muito grave, que é a microcefalia. O bebê nasce com anormalidades no cérebro, Circumference. Mhm. uma circunferência encefálica normal. É, E se uma mãe é infectada com Zika, há um atraso na resposta médica para a mãe. Então, criaram esse aplicativo para que as mães pudessem relatar os seus sintomas, para que pudessem monitorar esses sintomas. O aplicativo também tem informações sobre como prevenir, como acessar assistência de saúde. Há um outro exemplo na Espanha, no contexto do Covid. Você pode utilizar o seu Bluetooth e, em combinação com o seu GPS, e as pessoas conseguiam alertar se eles estavam positivos para a Covid-19. E se entrasse num mercado, por exemplo, e ou numa loja, enfim, o aplicativo te dá um alerta de que você está muito próximo a pessoas que estão positivas para a Covid. Mas tem questões éticas aí, claro, porque é, compartilha informações sorológicas, né? Mas as pessoas que utilizam o aplicativo fornecem o seu consentimento, voltando para aquela conversa de consentimento que tivemos. A questão ética é que compartilha a sua condição para outras pessoas que estão utilizando o aplicativo. Enfim, são só alguns exemplos que têm a ver com esse tópico, mas sempre precisamos desenvolver essas abordagens éticas. Um outro exemplo nas revisões éticas é temos um site que eu também posso compartilhar. E talvez até um artigo, mas com certeza um aplicativo. Amazing, thank you. So the question was Perfeito, obrigado. not the other uses of AI in the epidemiological field, but more into how can A pergunta AI parece que help era mais sobre como que a IA facilitate pode social ajudar ou science during facilitar o health papel da research. ciência What's social your take on na this? pesquisa de saúde e sobre isso. Bem, nesse quesito, eu acho que a utilização da pesquisa de saúde e aliada às ciências sociais é muito importante, claro, mas algumas coisas devem ser consideradas. Por exemplo, há algumas variáveis de linguagem e comunitárias. Se desenvolvemos uma IA sem considerar como que as comunidades se comunicam entre si, entre as comunidades e dentro das próprias comunidades, questões culturais também, provavelmente essa solução de IA não será eficaz. Por exemplo, aqui na República Dominicana falamos espanhol, mas não é o mesmo espanhol do Panamá nem do México. Temos algumas palavras que são muito culturais. Se eu interajo com um chatbot com base A e eu faço uma pergunta, dependendo de como que essa IA me responder, provavelmente vou saber como que ela foi treinada e em que contexto cultural. E seria mais confortável para mim ter uma pessoa, entre aspas, né, que fala como eu, como um dominicano, utilizando as minhas palavras, a minha cultura.
Utilizamos psicólogos sociais para compreender a comunidade primeiro e depois para fornecer esses desfechos para os pesquisadores para que soluções personalizadas possam ser desenvolvidas. Obrigado, Dr. Colomé. Podemos finalizar as perguntas e respostas da sua sessão. Muito obrigado pela discussão e pela palestra sobre as questões éticas em torno da IA. Eu encorajo a todos a colocarem as suas perguntas e comentários na barra de perguntas e respostas, que o Dr. Colomé vai acessar depois qualquer pergunta. Precisamos seguir aqui, mas o Dr. Colomé poderá acessar as perguntas e respondê-las individualmente, se precisarem. Então, com isso, podemos seguir para o próximo tópico. Muito obrigado, Dr. Colomé. Então, o próximo tópico será abordado pelo Luiz Felipe Arias. Ele é psicólogo clínico da República Dominicana também. Ele tem experiência em projetos de pesquisa sobre saúde mental, prevenção de violência no ambiente escolar. Ele tem experiência utilizando ferramentas digitais para tratar tuberculose e analisando ética e pesquisas realizadas em ambientes médicos e escolares. Ele tem experiência prática de trabalho com pacientes psiquiátricos de baixa renda e suas famílias também, e no envolvimento comunitário com a equipe de saúde escolar. Atualmente, ele faz parte da unidade de treinamento e pesquisa da Ethicus, que tem interesse em pesquisa de implementação, ética e em pesquisa e formação de promoção de novos pesquisadores. Então, bem-vindo e a palavra é sua. Ele falará sobre mapeamento de stakeholders e análise. Então, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Ryan, pela apresentação. Muito bem. Eu sou Felipe Arias, sou coordenador do engajamento comunitário da rede THI, da América e Caribe. Estaremos falando sobre o mapeamento de partes interessadas. Vamos começar falando desse mapeamento de partes interessadas. Trazer a bordo os atores mais relevantes no início do processo de pesquisa, para poder assegurar que as perguntas da pesquisa sejam elaboradas com base nas prioridades locais, do contexto e das necessidades para os principais beneficiários do estudo. Estaremos falando, então, um pouco mais sobre o mapeamento, que é, antes de mais nada, considerar quem são os stakeholders. São as pessoas que influenciam o que, como e se a pesquisa vai ser feita. E o mapeamento vai identificar, então, quem são os possíveis stakeholders, quais são as prioridades que eles têm e a melhor maneira de fazer isso. E o grupo comunitário são as pessoas que são afetadas pela pesquisa, sejam pessoas que participem da pesquisa ou que não participem da pesquisa. Temos as diretrizes, então, para os estudos clínicos. Para o engajamento comunitário de pacientes, abordando os patógenos emergentes e a questão da Covid, inclusive. É importante envolver ou explicar aos participantes os riscos potenciais, o que é relevante para o estudo, como estabelecer os riscos apropriados e como engajar. Bom, a gama de stakeholders num GPP, nós temos os stakeholders de âmbito global, de âmbito nacional, de âmbito mais amplo, e os comunitários e todos os participantes do estudo. Nos próximos slides, eu vou descrever os stakeholders, que vão ser que foram engajados num estudo que foi conduzido tanto na África quanto na América Latina há poucos anos com relação à Covid-19. Quem eram, então? Eles eram líderes da pesquisa e a imprensa internacional. Então, isso foi necessário para adaptar a pesquisa e fazer toda a defesa em busca de apoio público. Os nacionais, quem são os stakeholders nacionais? Nesse caso, foi o Ministério da Saúde.
Por que eles foram envolvidos? Para ganhar apoio público e institucional, para que seja atingido um acordo em termos dos custos e dos benefícios do estudo e a aceitabilidade do estudo. Os métodos de engajamento foram reuniões ao vivo e divulgação através de panfletos e vídeos. A gama mais ampla de stakeholders, a Associação Médica Nacional, a Associação de Enfermagem, Mídia Nacional e organizações não governamentais também, através de militância e de apoio institucional e público. Os métodos envolveram informação através de panfletos, de vídeos animados, e-mails, cartas e outros. Os stakeholders comunitários. Tivemos o Ministério de Saúde local, líderes comunitários, grupos de mulheres, grupos religiosos, escolas e também o Conselho Consultivo da Comunidade, como eles foram envolvidos através de uma avaliação da viabilidade e da aceitabilidade, através de apoio institucional, de implementação, de conscientização também e recrutamento. Os métodos foram de encontros presenciais, encontros também no centro comunitário, conselhos consultivos também e através de um procedimento de recrutamento. Esse mapeamento, como foram identificados os stakeholders? Nesse caso, uma equipe de coordenação da pesquisa foi composta envolvendo o principal investigador, a líder de engajamento, o líder de comunicações e um cientista social. Eles se reuniram numa situação de brainstorming para poder identificar toda a gama de stakeholders nos níveis nacional, comunitário e mais amplo. E o interesse deles e a influência foi levado em conta o tempo todo. Temos então a matriz das partes interessadas, dos stakeholders. Né? A pesquisa sempre tem que ser capaz de envolver todos os stakeholders, porém isso é particularmente dificuldade, porque a equipe de pesquisa precisa priorizar várias coisas, várias etapas. Então, para isso é que é usada a matriz de stakeholders, que é uma ferramenta muito útil para o mapeamento dos stakeholders. O uso dessa ferramenta vai depender da equipe de pesquisa, como ela sabe tratar ou reconhecer as partes interessadas na comunidade e quais são também as prioridades da pesquisa e quem foi afetado e quem poderá ter interesse nessa pesquisa. À direita, nós temos aqui o quadrante mais importante, porque os atores principais, parceiros principais, têm a maior influência no relacionamento. E depois, o quadrante que tem menor interesse são aqueles que monitoram e são mantidos informados. Isso não está fora do escopo de engajamento. O objetivo do engajamento, em geral, é informar. Depois temos também aqueles com um grande nível de influência, porém interesse menor, onde eles podem ter outro interesse no projeto. Temos também aqueles que têm um interesse muito grande no projeto, porém têm a menor influência. São aqueles que precisam ser protegidos. Eles têm uma atenção especial para proteger o interesse deles e são, em geral, aqueles que são afetados pelo projeto, porém têm uma influência na elaboração. Então, considerando um estudo baseado em escola, explorando o impacto de desfechos educativos, cada parte interessada vai se encaixar num desses quadrantes. As pessoas, por exemplo, das vizinhanças, podem ter a prioridade menor, ter menor interesse, menor proveito. Né? Um projeto baseado em escola pode ter a autoridade educacional pode ter um interesse maior no projeto. Então, os stakeholders precisam estar trabalhando com grande proximidade da autoridade educacional. Também, nesses grupos, nós temos os grupos de professores e de pais, que têm um interesse muito grande. E temos também o diretor da escola, que tem um interesse muito grande e também uma influência muito grande no projeto de pesquisa. Temos os estudantes de universidade local. Eles, por exemplo, vão ter pouco interesse e pouca influência. E a participação, as crianças que participam têm um interesse muito pequeno, mas têm uma influência muito grande. Então, eles precisam ser protegidos.
E os jovens e as ONGs vão ter o seu nível de engajamento e de envolvimento. Vão ter... Com isso, a gente tem um mapeamento muito claro da matriz das partes interessadas. Então, no mapeamento, a gente vai ver com quem a gente vai se engajar e quanto vamos engajar essas pessoas, levando em conta a influência e o interesse que as pessoas têm no projeto de pesquisa. Para isso, precisamos, então, ter uma atividade. Vai ser a sua vez, então, de fazer um mapeamento das partes interessadas. Por exemplo, um grupo de pesquisa sediado na África Oriental quer fazer uma pesquisa comparando diagnósticos de tumor baseados em scans interpretados por médicos. Depois, scans interpretados por IA. A pesquisa vai ser conduzida num hospital de referência. No chat, podemos sugerir quem pode ser as partes interessadas a serem engajadas por essa pesquisa e também designar o interesse relativo e a influência. Podemos começar, então, no chat. O Brian vai estar lendo esse material para que a gente possa fazer uma avaliação, uma categorização desse mapeamento. Tá. Muito obrigado. Temos a participação da imprensa, então, que dizem que o Departamento de Saúde é o stakeholder que precisa ser acessado. Tem boa participação, porém não tem uma classificação de interesse alto ou baixo. Nesse sentido, eu acho que o risco... Eu vou ler em voz alta para que vocês possam acompanhar e colocar na área que vocês acham que eles se encaixem, seja de baixo ou alto interesse. A primeira participação que temos é o Departamento de Saúde. Departamento de Saúde. Departamento de Saúde, então, pode ser stakeholder que tem interesse muito grande e muita influência no projeto de pesquisa. Temos outra participação aqui de Dave, que diz que o principal ator nesse projeto pode ser o paciente. Então, os pacientes são um grupo de grande interesse do projeto de pesquisa, porém uma influência muito baixa. Então, são partes interessadas que precisam ser protegidas. Temos uma outra participação aqui que diz que a equipe de gestão de saúde nesse caso é um desafio, porque a pesquisa e os conflitos, a gestão, a pesquisa de gestão, a equipe de gestão pode ter um interesse muito grande no projeto, mas se eles tiverem pouco interesse, se tem um objetivo claro para engajamento. Ótimo, então, nesse sentido, a gente pode ter, nessa nossa classificação de stakeholders, você está sugerindo que a gente possa ter algumas discórdias entre a equipe, né? Onde a gente poderia classificar stakeholders como de grande influência e de baixo interesse, e outros classificados justamente com o oposto. Nesse sentido, precisamos chegar a um consenso e que vai ser muito específico em cima da meta da pesquisa. E isso é uma coisa que a equipe precisa decidir de antemão. Temos mais uma participação aqui que diz que a comunidade, os promotores de saúde da comunidade, né? Profissionais da saúde dentro da comunidade podem ter interesse e uma influência muito altas. Isso é uma coisa que a gente precisa incluir logo no início, porque esse pessoal da promoção da saúde dão conselhos, eles promovem desfechos de saúde que possam acontecer como resultado da pesquisa. Isso é muito importante para o engajamento da pesquisa, que haja um engajamento de fato, só conhecendo bem a pesquisa. E talvez os pesquisadores ou a equipe médica não esteja tão conectada com a comunidade, porque
às vezes, eles só vão lá para fazer o seu trabalho sem comunicar com a profundidade que é necessária. Talvez seja uma coisa que a gente precisa tratar, no sentido de mudar. Isso seria um dos objetivos desse workshop, dessa oficina. Então, eu estou dizendo também que poderíamos considerar os líderes comunitários como parte dos líderes comunitários de partes interessadas. Vamos dizer que o líder comunitário tem uma influência muito grande, porém pouco interesse. Então, o líder comunitário que quer se engajar no projeto. Nesse sentido, no começo a gente pode classificar junto com os líderes comunitários porque tem alto interesse ou baixo interesse, porque a pesquisa ainda não teve início, não começou. Então, haveria uma maneira de, durante o processo da pesquisa, o stakeholder possa mudar a sua classificação? Sim, sim. Nessa matriz, essa dinâmica é considerada assim, aunque tenha uma grande influência por baixo interesse, ele pode ter uma prioridade maior também. Então, é cuidado. Porque o ator-chave pode ter um baixo interesse também, isso acontece. Então, se você inclui eles no processo de engajamento desde o início do projeto de saúde, você pode ter a posição tal que, antes de começar o projeto, você tem a ideia de que os líderes comunitários têm um baixo interesse, porém, quando você chega à fase de implementação, eles podem ter, provavelmente, grande interesse, porque estiveram envolvidos no processo de planejamento, foram consultados, viram a viabilidade, como é que foi feita a implementação desde o início, para poder participar do estudo. Então, eles podem ter um alto interesse e podem ser atuantes chave. No chat falaram também as ONGs. Como que poderíamos classificar as ONGs, especificamente para esse tópico de pesquisa? Então, nesse tópico, eles seriam de alta influência e alto interesse. Então, pode ser. Interessante. Então, isso destaca a necessidade de classificar os stakeholders e que essa classificação depende da pesquisa também. É algo que é dinâmico e pode ser mudado ao longo do processo de pesquisa, dependendo dos objetivos de pesquisa também. E em outros cenários, outras pesquisas, isso pode com certeza mudar. Isso é um grande objetivo do nosso tópico de pesquisa. Então, é algo que precisamos levar em consideração. Estão dizendo pessoas, as famílias dos pacientes, os parentes. Então, aqui, né, com baixo interesse e baixa influência, nesse cenário, em comparação com um caso no qual a gente está falando de um tratamento, por exemplo. No tratamento, eles têm um alto interesse. Mas aqui, como estamos comparando com métodos diagnósticos, talvez não tenham tanto interesse, o paciente pode ir sozinho para o hospital, enfim, para o local do estudo. E é um grupo que precisa ser informado, mas é uma dinâmica que, claro, que ao longo do processo pode ser alterada. Estão falando comitês de ética também. Como que podemos classificar os comitês de ética nessa matriz? Então, nesse caso, nesse cenário, pode ser colocado aqui nos players-chave.
por causa das implicações éticas da pesquisa. Então, eles são uma parte importante aqui. Perfeito. Uma outra participação importante para esse tópico de pesquisa, o que você diria sobre radiologistas? Porque estamos comparando resultados das conclusões da IA com os de radiologistas. Então, humano versus inteligência artificial. Como poderíamos classificar os radiologistas? Nesse caso, médicos também. Neste caso, bem, aqui é um ponto no qual podemos debater numa sessão de brainstorming. Eles podem dizer que têm alto interesse no projeto, mas baixa influência. Mas isso vai mudar se eles são os implementadores, por exemplo. Eles teriam alta influência. No final das contas, eles estariam conduzindo o projeto. De repente, eles podem ser alocados entre os de alta influência, um alto interesse e uma baixa influência, por exemplo. Aí que a gente vê o aspecto dinâmico dessa metodologia, de acordo com o contexto da pesquisa. Perfeito. É muito bom ver esse dinamismo acontecendo bem na nossa frente. Isso nos abre para a ideia de que as partes interessadas são dinâmicas. Então, isso precisa sempre ser levado em consideração, claro. Estão falando o governo nacional, o governo federal. Como que ele pode ser classificado aqui nessa matriz? O governo nacional também é caso a caso. Há contextos nos quais o governo nacional tem uma alta influência, mesmo que seja algo que tenha a ver com a Secretaria de Saúde. Em outros casos, ele tem mais autonomia. Então, isso é algo que pode mudar. É uma parte interessada que às vezes precisa ser informada. Então, enfim. Bem, as contribuições dos participantes aqui estão resumidas aqui. Eu acho que posso deixar com você. Se quiser acrescentar algo nesse tópico de pesquisa específico, a gente pode acrescentar depois. Podemos extrair dos comentários mais tarde qualquer comentário que tenha alguma parte interessada que não está na tela agora. Eu gostaria apenas de acrescentar os diretores escolares como uma parte interessada, que foi, no último exemplo, uma parte essencial, mas nessa parte há uma baixa influência e baixo interesse. Só para destacar o fato de que isso é dinâmico. Perfeito. Tem um outro participante falando sobre os alunos de medicina ou quaisquer outros alunos. Geralmente conduzimos pesquisas em universidades grandes. E, nesse sentido, encontraríamos alunos ao longo do processo de pesquisa. Podem vir a ser os participantes. Enfim, onde você classificaria os alunos nessa matriz? Bem, depende de se eles são participantes ou observadores, ou implementadores até. Muitos dos pesquisadores também são alunos, né? Então, isso é algo que depende bastante.
Sim, depende se os alunos fazem parte da equipe de pesquisadores, enfim. Temos outras contribuições aqui. Isso é muito bom, né? O Luiz trouxe alguns pontos muito interessantes e a plateia também colocou contribuições muito importantes. Eu acho que para mim, pelo menos, isso destaca alguns elementos. O primeiro seria que o contexto de trabalho é muito importante. Então, por exemplo, em alguns países, em alguns hospitais, alguém como um radiologista poderia ser uma figura influente e importante para se engajar, enquanto que em outro contexto, em outros países, outros hospitais, pode ser que não. Então, isso para mim destaca o ponto de que é muito importante termos grupos dentro dessas áreas para fazermos esse brainstorm de ideias, para pensar quem são esses stakeholders. Como vocês podem ver, há muitos aqui na tela que podem ser engajados. Como o Luiz falou mais cedo, é fisicamente impossível, né? Não temos o orçamento, o tempo para engajar com todos. Então, decisões precisam ser tomadas. Então, é muito importante que os grupos que trabalham nessas áreas façam esse brainstorm de quem são os stakeholders importantes para priorizar o seu engajamento. E esse mapa demonstra muito claramente a importância disso. As pessoas podem começar a ter ideias diferentes de aonde que um grupo deveria ser alocado. Então, eu achei brilhante o trabalho. Definitely, I agree with Dr. Al. Eu I want to concordo. Go add ahead. on a concrete example of a case on a TB study using an app for Só para acrescentar um caso, né, de utilização de aplicativo para pacientes de tuberculose, para o que os pacientes não precisassem ir nas clínicas. Numa amostra, você poderia dizer, os administradores da comunidade têm alto interesse, alta influência e estão conduzindo o tratamento ali, né? Mas aí vemos, quando fomos a campo, conforme vamos implementando, que a realidade é que os administradores da comunidade têm baixo interesse porque a participação profissional deles não é tão profunda, porque eles não fazem nada sem a aprovação dos médicos que estão encarregados das unidades de gestão de tuberculose. Então, nesse caso, né, as suas necessidades devem ser consideradas, mas os parceiros importantes nesse caso seriam os médicos que estão liderando esses departamentos. Esses administradores podem ter uma certa influência para fornecer insights para os líderes, mas enfim, é algo que precisa ser considerado caso a caso. Obrigado, Luiz Felipe, por essa apresentação tão completa e tão interativa. Muito obrigado à plateia pela sua participação. Foi algo bastante iluminador. Realmente faz muita diferença ter essa participação. Eu vou passar aqui por algumas perguntas, porque temos algum tempo ainda. As perguntas serão abertas. Qualquer um de vocês pode respondê-las. A primeira pergunta aqui foi feita pela Mary. Ela fala, como pesquisador, como você justifica uma lista de partes interessadas antes de uma análise? Bem, é importante perceber que isso não é um trabalho de uma pessoa. É um trabalho que deve ser feito em equipe.
Então, digamos que a pesquisa está ocorrendo num contexto hospitalar. Idealmente, você incluiria os parceiros do hospital nesse exercício. Você faria uma lista de pessoas que contariam como partes interessadas. Então, a resposta para essa pergunta não se trata de uma produção de uma lista finita, e sim a identificação de um processo que pode determinar quem são os stakeholders. E os seus valores de influência e interesse nos estudos. É parte de um exercício de brainstorming em equipe. Com certeza. É um objetivo em comum, com certeza. Organizar essa equipe e tornar o processo de tomada de decisão mais completo também. E a equipe realmente tem esse papel. Luiz Felipe, você queria falar? Sim, como eu falei. É um trabalho em grupo, né? Você inclui os administradores de engajamento comunitário, médicos, enfim, você deve incluir pessoas diferentes para incluir perspectivas diferentes para o trabalho. Então, digamos que uma parte tem mais conhecimento sobre o objetivo da pesquisa, mas talvez se você tiver só isso, você perca a perspectiva da comunidade, da pessoa que vai a campo, que estaria engajando com as pessoas. Então, nesse sentido, você deve pensar quem são os stakeholders que devem ser levados em consideração. E mesmo assim, né, após decidir, você junta, né, decidir quais stakeholders devem ser considerados, talvez para outro projeto seja diferente. Com certeza. Isso é uma ótima transição para a próxima pergunta, que é quem precisa ser envolvido no mapeamento de partes interessadas e como decidir se já cobrimos todos os stakeholders? E quanto tempo geralmente leva para desenvolver esse mapeamento? Definitely everyone that can in the research group should be involved. Todo mundo que puder estar envolvido dentro da pesquisa, do grupo de pesquisa. Cada um vai ter uma perspectiva diferente. Com relação aos partes interessados, é difícil ver o tempo que vai ser necessário investir, como é que a gente pode chegar e também dizer, tá bom, já temos o pessoal que a gente precisava. Isso pode envolver a quantidade de recursos que você tem e ter um conhecimento geral do campo em que você está entrando. É uma pesquisa de saúde, é uma pesquisa de escola. É por isso que a gente estimula que durante a pesquisa, até mesmo depois, você deve manter contato com as partes interessadas, porque você vai precisar deles mais tarde, com certeza. Isso até dá assunto para uma outra oficina, né? Uma forma de mapear os stakeholders, né? Manter ativo aqueles que você usou na comunidade, porque eles sabem quais são as pessoas de maior influência, as organizações também. Porque, em geral, você entra numa comunidade nova para o projeto de pesquisa, você não sabe quais são as ONGs que estão ativas por ali, quais são as organizações vigentes. Você pode até saber que tem autoridade governamental, porém você não sabe qual que está mais ligado à comunidade, que possa estar envolvido. Ou seja, são muitas as coisas e é importante ter realmente um olho lá dentro da comunidade, o máximo tempo possível, para que você, quando você se engajar com eles, então você vai saber exatamente o que você vai buscar, sabendo onde é que você está entrando, chegando também nas prioridades dos stakeholders e qual é o maior campo que você vai conseguir cobrir, estatisticamente pelo menos. Muito obrigado. Acho que nós temos tempo para mais uma pergunta, que seria, então, muito importante no caso.
a meu ver. Qual é a melhor maneira de declarar o interesse e os níveis de interesse e de influência? E como é que você equilibra? Bom, a melhor maneira seria o engajamento, né? Porque, mais uma vez, é muito dinâmico, né? Você tem primeiro uma ideia de grau de influência igual grau de interesse. Através da informação, você consegue engajar, através de conversa, você consegue fazer uma avaliação do interesse e da influência. A influência no começo, você pode depender do conhecimento da organização. Eles podem ter, como uma entidade regulamentadora, eles podem ter interesse muito grande no projeto, mas também os líderes do hospital local e o interesse. Isso é uma coisa que, através desse engajamento, você começa a avaliar. Você pode achar que, de repente, o Ministério da Saúde vai ter interesse muito grande no seu projeto, e aí você se engaja com eles, e aí você vê justamente o oposto. Que eles não vêm às suas reuniões, nem nada, enfim. É preciso levar em conta que você precisa conseguir angariar o interesse deles. Por exemplo, o pessoal de saúde da comunidade. Quando você se engaja com eles, vocês vão ver que eles gostam do projeto, que eles se interessam e também estão vendo que é um problema que precisa ser resolvido. Aí você vê, bom, o nível de interesse é bastante elevado. Isso vai depender também da participação deles no projeto de pesquisa. Então, você vai saber qual é o nível de influência que eles vão chegar. Ótimo, muito obrigado. Eu acho que essa pergunta, com isso a gente pode encerrar aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. E eu só gostaria de agradecer mais uma vez, Luiz Felipe, Dr. Alan Davis, por essa sessão. E muito obrigado à plateia também pela sua participação. E com isso, seria o encerramento do primeiro dia da nossa oficina. Acho que podemos parar e refletir sobre tudo que foi discutido. Nós teremos muitas discussões, tivemos discussões valiosas e teremos mais outras pela frente, geradas aqui pela fala dos nossos palestrantes. Uma recapitulação, nós começamos com uma análise abrangente do engajamento comunitário, a visão da pesquisa pelo Dr. Alan Davis e a importância também de envolver as comunidades e as iniciativas de saúde para saber que a sua participação é relevante e também como incluir a IA na pesquisa. É necessário sempre levar em conta as questões éticas nas nossas diretrizes, o nosso arcabouço, para garantir que a aplicação de IA possa ser usada de forma responsável e equitativa. E, por fim, muito obrigado pela interação na sessão, que foi apresentada pela Luiz Felipe, com a análise dos stakeholders, que nos deu uma matriz muito boa, estratégias também para identificar e engajar as principais partes interessadas. E, como nós sabemos, isso é uma coisa imperiosa e vai ser fundamental no andamento dos projetos de pesquisa. Eu gostaria de expandir aqui os meus agradecimentos aos palestrantes e a todos os participantes por essa participação ativa, por todas as contribuições através da nossa sessão interativa. Estamos ansiosos para que aconteça logo a segunda palestra, que vai acontecer na semana que vem, no mesmo horário e canal, no dia 28. Estaremos discutindo mais focadamente nas estratégias para comunicação, para divulgação eficaz dos resultados da pesquisa. Essa divulgação vai ser dada, essa comunicação vai ser voltada para as partes interessadas e para a comunidade, é claro, e estaremos também nos aprofundando em situações reais de projetos de IA, e os desafios e soluções com relação à estratégia de engajamento comunitário que estão sendo empreendidas. Então, eu gostaria que todos não deixassem de faltar aqui na semana que vem, venham preparados para se envolver e colaborar com essa iniciativa. Mais uma vez, muito obrigado pela dedicação, pelo comprometimento à sessão de hoje. E desejo a todos um bom fim de dia. Com relação aos certificados, eu vou reiterar que, se vocês quiserem os seus certificados de frequência, vocês podem obtê-los através desse requisito aqui. Primeiro seria preencher o formulário da pesquisa de análise do workshop, que vai ser enviado para vocês por e-mail. Em segundo lugar, você precisa ter
a participação de 80% das sessões da nossa oficina. São as duas exigências. Para obter esse certificado, então, você precisa incluir o título do evento, né? Empoderar comunidades, abordagens inovadoras para a pesquisa e engajamento da saúde através da IA. Isso vai ser solicitado a vocês no formulário. O certificado vai ser automaticamente enviado por vocês no prazo de um mês. Você pode fotografar o QR Code aí, para buscar mais apoio sobre essa questão. Muito obrigado, então, pela sua participação. Estaremos aí nos encontrando na semana que vem, conforme eu já disse. Mais uma vez, muito obrigado.